Olá, eu sou Zuma Elizabeth Madruga, docente no Centro de Formação de Professores da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, em Amargosa, Bahia, Brasil. Vou apresentar a comunicação etnomodelagem como auxiliar na conversão do conhecimento tácito para o explícito. Essa é uma pesquisa oriunda do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Tendências de Educação Matemática e Cultura, GPTMAC, um grupo emergente aqui da Bahia, que contempla pessoas de diferentes regiões do Brasil, entre estudantes de licenciatura, mestrandos, doutorandos, professores de educação básica, professores de ensino superior da Bahia, Tocantins e Mato Grosso do Sul. Nós estudamos as tendências de educação matemática, entre elas modelagem matemática e etnomatemática. A etnomatemática a gente entende na visão de D'Ambrosio como um programa de pesquisa e a modelagem matemática na visão de Benvenguti como um método de ensino com pesquisa. A junção dessas duas, nós estudamos aqui a etnomodelagem, que a gente entende que é o estudo de práticas matemáticas desenvolvidas pelos grupos culturais distintos por meio da modelagem matemática. Então, nós nos embasamos em Rosa e Ori para essas questões. E a etnomodelagem é a junção da etnomatemática, da modelagem matemática e da antropologia cultural. Nós definimos no nosso grupo a etnomodelagem como uma proposta teórico-metodológica que se utiliza dos conceitos de diversidade e cultura em consonância com a modelagem matemática, que são as técnicas, com o objetivo de potencializar a aprendizagem nos diferentes níveis de escolaridade. Nós também utilizamos os conhecimentos hemicoético-dialógicos propostos por Rosa e Ori, em 2017, onde eles dizem que a abordagem ou conhecimento êmico local é o conhecimento dos grupos culturais, os saberes, fazeres, né, e como eles enxergam essas resoluções dos problemas nas comunidades. Então, o olhar de dentro, o olhar da cultura. O conhecimento ético, que essas radicais vêm da linguística, fonêmica e fonética, não nem tem a ver com moral. O conhecimento ético, ele é um conhecimento global, ele é o conhecimento da academia, da matemática acadêmica, da matemática escolar. É o olhar de fora, é o olhar do pesquisador para aquela cultura e para aqueles conhecimentos matemáticos desenvolvidos para solucionar os seus problemas. E a abordagem dialógica, né, o conhecimento dialógico, ele é essa junção, esse diálogo entre o local e o global por meio da tradução, né? Claro que sem um desmerecendo o outro, né? Os dois no mesmo nível de conhecimentos e nessa ideia de valorização cultural, né? Valorização não sobrepor a matemática acadêmica sobre a cultura, sobre aqueles conhecimentos, mas sim no processo de dialógico, nesse processo de dinamismo cultural, dessa visão local que une o êmico com o ético, une o local com o global. O objetivo dessa investigação foi compreender as percepções dos membros do GPTMAC sobre a etnomodelagem, né? Como é que eles viam, e a etnomodelagem como potencializadora de valorização de conhecimentos e culturas, e com relação à educação básica, que foi o que a gente trabalhou mais. Os caminhos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, né, e vão utilizados os depoimentos de 15 participantes do GPTMAC. Para a metodologia de análise de dados, for utilizada análise textual discursiva, segundo Moraes e Gagliassi, né, onde foi realizado a unitarização, a desconstrução dos depoimentos, unitarização, categorização por unidade de sentido e o metatexto, que foi esse produto, né? Então, por todo esse processo, nós vimos que emergiram duas categorias. A categoria 1, potencialidades da etnomodelagem, e a categoria 2, valorização de conhecimentos e culturas, que foram analisados sob o olhar da teoria da conversão do conhecimento. Na categoria potencialidades da etnomodelagem, né,
um dos membros do GPTMAC, ele diz que a etnomodelagem se torna potente e possível, pois por meio dela estaremos trabalhando o contexto real dos nossos estudantes de educação básica. Então, a gente acredita que fundamentar as ações pedagógicas por meio da etnomodelagem é construir cenários educativos que visam a formação crítica de professores e estudantes sob uma perspectiva sociocultural. Na categoria valorização de conhecimentos e culturas, a gente traz essa fala que diz que a etnomodelagem permite a valorização de diferentes saberes matemáticos culturais que, por vezes, são utilizados pelos estudantes de forma implícita. Então, esses conhecimentos tácitos, ou seja, esses conhecimentos, eles podem ser um facilitador para a aprendizagem dos conhecimentos acadêmicos. Então, o que são esses conhecimentos tácitos? É o conhecimento da pessoa, né? Eles são aqueles oriundos da experiência que cada pessoa teve durante a vida. Então, esse conhecimento tácito que nós relacionamos com o conhecimento êmico são esses conhecimentos, essas experiências das pessoas ao longo da vida. Ele é difícil de ser transmitido, ser explicitado, né? Então, o conhecimento tácito ele é subjetivo, né? E ele decorre desses valores, dessas vivências dos indivíduos. Então, esse tipo de conhecimento é muito difícil de ser transferido para a linguagem formal ou escrita, né? E pode ser considerado como saber fazer. Ele é contextualizado, ele é análogo. Então, ele é aquele saber fazer das pessoas nas diferentes comunidades. No desenvolvimento da etnomodelagem, ocorre a valorização do conhecimento que os estudantes trazem consigo, considerando esses que eles já possuem, então, ou seja, considerando os conhecimentos tácitos. Então, a gente entende que a etnomodelagem pode facilitar uma estrutura pedagógica que promova a identificação e disseminação dos conhecimentos tácitos e explícitos. E o conhecimento explícito, que a gente considerou, comparou com o conhecimento ético, é aquele que já foi transformado em linguagem formal. E assim ele é passado de forma de manuais, normas, texto, equações matemáticas, etc. Os membros do GPTMAC percebem que a etnomodelagem possui um papel importante para a construção desse conhecimento, não apenas matemático, mas que pode facilitar essa comunicação entre professores e estudantes, propiciando a conversão do conhecimento matemático tácito e explícito por meio da elaboração de etnomodelos dialógicos. Né, gerando um ambiente onde a vivência, a realidade e o conhecimento social dos estudantes são priorizados, proporcionando uma aprendizagem, que a aprendizagem seja construída de forma conjunta entre professores e estudantes. E nós trouxemos a ideia de conversão do conhecimento de Nonaka e Takeuchi, onde eles sugerem que o processo de conversão do conhecimento explícito em tácito ele seja espiralado. Né? Ele é um processo contínuo, um processo dinâmico que evolui com as interações sociais. Os conhecimentos tácitos e explícitos eles são complementares, e a interação entre eles resultará ainda mais conhecimento. Então, no que tange a dimensão epistemológica da teoria do conhecimento, os autores dividem em 4 modos, que não são independentes entre si, que é a socialização, externalização, combinação e internalização. Nós fizemos um esquema onde a gente compara essas ideias, né? Por exemplo, começa na socialização, né? Por exemplo, se a gente começar aqui, né? Que não há uma hierarquia para isso, mas existe o conhecimento tácito, que ele é transformado em outro conhecimento tácito por meio da socialização. Então, a gente diz aqui que existe uma transformação êmica, existe um conhecimento êmico. Depois, eu consigo esse tácito, que é o conhecimento que eu adquiri ali no meio da socialização, dessa maneira empírica, eu consigo explicitar. Se eu passar ele para conhecimento explícito, eu vou estar externalizando esse conhecimento. Então, nesse momento, a gente entende que é um diálogo, que é uma relação dialógica nesse sentido. Se eu tiver um conhecimento explícito, que eu vou combinar ele com outro conhecimento explícito, o que vai acontecer? Vai ampliar esse meu conhecimento. Essa combinação, a gente diz que nós estamos tratando de conhecimento ético. Quando eu internalizar, então eu estou conversando com os pares, por exemplo, e estou explicitando, então eu estou combinando esses meus conhecimentos. No momento que eu internalizo ele, eu estou juntando ele com os conhecimentos que eu já tenho.
Então, eu estou trazendo também uma relação dialógica que vai me gerar mais conhecimento. E se eu começar esse processo novamente, ele vai ser espiral. A cada processo, eu vou estar adquirindo mais e mais conhecimento e mais aprendizagem. Então, a gente entende que esse processo é espiralado e que a etnomodelagem contribui nesse sentido. Os resultados mostraram que os colaboradores da pesquisa, eles percebem a etnomodelagem como essa conexão que busca essa valorização do conhecimento cultural, traduzindo para a matemática acadêmica. E os dados levaram à compreensão que a etnomodelagem pode auxiliar no processo de conversão do conhecimento e para a aprendizagem do estudante, porque ele contribui para que os estudantes acionem os seus conhecimentos tácitos e os transformem em explícito, perpassando por essas etapas de socialização, externalização, combinação e internalização e novamente desde o início, para que esse processo ocorra a aprendizagem e a ampliação dos conhecimentos da pessoa. Então, essas são as referências. Muito obrigada. Nós temos um canal no YouTube do nosso grupo. Nos sigam no canal e até a próxima.